Domingo, 10 de abril. Ouça a mensagem, a fonte de toda a vitalidade. Hoje o texto é 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ao passo que a vida é a herança dos justos, a morte é a porção dos ímpios. A alma que pecar morrerá morte eterna, morte essa que durará para sempre, de que não haverá esperança de ressurreição. E então a ira de Deus se aplacará. Foi surpreendente para mim que Satanás pudesse ser bem-sucedido em fazer que as pessoas crescem que as palavras de Deus que dizem a pessoa que pecar, essa morrerá, registrada em Ezequiel 18, versículo 4, significassem que aquele que pecar não morrerá, mas viverá eternamente em estado miserável. Disse o anjo: vida é vida, quer seja em dores, quer em felicidade. A morte é sem dor, sem alegria e sem ódio. Cristo suportou morte angustiosa sob as mais humilhantes circunstâncias para que pudéssemos viver. Ele depôs sua vida preciosa a fim de vencer a morte. Mas ressurgiu da tumba e as dezenas de milhares de anjos que vieram para vê-lo retomar a vida que ele depusera, ouviram-lhe as palavras de triunfante alegria quando se ergueu do fendido sepulcro de José, proclamando: eu sou a ressurreição e a vida. São João 11, verso 25. A pergunta, quando alguém morre, será que volta a viver? Que está registrada em Jó, capítulo 14, versículo 14, foi respondida. Ao sofrer a pena do pecado, baixando à sepultura, Cristo iluminou-a para todos quantos morrerem na fé. Deus, em forma humana, trouxe à luz vida e salvação pelo Evangelho. Morrendo, Cristo assegurou a vida eterna a todos quantos nele creem. Morrendo, condenou o originador do pecado e da deslealdade a sofrer a pena do pecado, a morte eterna. Possuidor e doador da vida eterna, Cristo era o único ser que podia vencer a morte. Ele é nosso Redentor. Cristo é a própria vida, aquele que passou pela morte a fim de destruir o que tem o império da morte. É a fonte de toda a vitalidade. Há bálsamo em Gileade. Aí há médico. Se Cristo é a própria vida, o que lhe acontece quando você não é um com Ele? Quando se desconecta dele? Vamos orar? Querido Pai do céu, nós sabemos que o Senhor é a nossa vida e não temos vida fora dele. Desconectados dele, estamos mortos. E nós queremos estar vivos. O Senhor é a fonte de toda vitalidade e por isso nós nos movemos para Ti. Nós te agradecemos pela esperança e certeza que temos de que todos aqueles que morrerem firmados em Jesus voltarão a viver no reino de Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Usa-nos como instrumentos para alerta, para advertir aos nossos semelhantes, para que corram para Cristo, a fonte da vida, e vivam a vida de justo e não de ímpio. No dia de hoje, dá-nos o Teu Espírito e nos use para pregar para os nossos semelhantes. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma mensagem para a sua devoção pessoal em uso nas redes sociais. Uma gravação da meditação Acima de Todo Nome, de autoria de Ellen White e publicação da Casa Publicadora Brasileira. A narração é do Pastor Moreira com o background musical da Rádio Word of Truth. Ótimo domingo e uma feliz semana para você.